Tem um delayzinho. Muito Ó, bem. já Então, agora aqui, sim, dando início aos nossos trabalhos do IDDT para este primeiro semestre de 2022. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos vocês, os membros do grupo de pesquisa, os nossos convidados externos. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião de abertura. É uma alegria muito especial ter vocês aqui nesta tarde e noite, né, do dia 29 de março, para conversarmos sobre temas que são sempre relacionados ao objeto de pesquisa do IDDT. Eu quero, antes de mais nada, aqui, saudar e agradecer a presença do meu dileto amigo, professor Maurício Tinduvalli, que é coordenador do nosso programa e sempre esteve presente nas reuniões de abertura do IDDT, em algumas outras também, alguns encontros que nós tivemos ordinários ao longo desses 2 anos de existência do grupo de pesquisa. Então, Maurício, me sinto honrado, nós todos nos sentimos honrados, uma alegria ter você aqui, e de forma muito especial, que é com o filhinho dele, o Maurício, filho aí que está no colo do Maurício, e que também para a gente é uma alegria muito especial, né? Uma situação bastante agradável ter um bebê, né, na nossa reunião de abertura. Muito bom mesmo, legal. E tomara que ele fique aí até o final da reunião. Eu estou torcendo que a mãe dele chegue, viu, até o final. Ah, não, a gente está torcendo para ele ficar, viu? Muito bem. Agradecer, então, a presença de todos. E, para nós, hoje é uma tarde, noite muito especial, né? Porque nós temos aqui a alegria, até mesmo a honra de receber a professora Verônica Aparecida Magalhães da Silva para conversar conosco sobre um tema que nós reputamos aqui como relevantíssimo, né? Que é o tema da inclusão da mulher negra no mercado de trabalho, mas especialmente os desafios que ela enfrenta. E a Verônica foi convidada, primeiro, pelas suas qualidades como acadêmica, por ser uma mulher negra, uma advogada negra, e também pelo fato, nesse mês de março, nós comemorarmos, né, o mês da mulher. E eu fiquei muito satisfeito quando a Verônica aceitou o convite, porque eu já tinha falado para todos vocês, eu já tinha até feito aqui a propaganda, que a Verônica coordenou, junto com o Eduardo, um livro de temas relevantes a respeito da tributação. Eles me convidaram para escrever um artigo neste livro, eu escrevi, e o livro tem sido um sucesso. Tenho escutado falar muito bem deste livro, e a Verônica organizou esse trabalho com muita competência. Maurício, muito obrigado, olha aí. Arrasou, hein, Maurício? O livro. Como diz o ditado, casa de ferreiro, espeta de pau. Eu esqueci de trazer o meu, nesta correria que é a nossa vida de professor, não é? Acabei não trazendo, mas... E hoje eu estou aqui na Católica, tá, gente? Eu estou aqui na Universidade Católica, não estou no meu escritório, então, por isso aí essa dificuldade. E a Verônica aceitou o convite, então, nós estamos muito felizes e honrados com a sua presença. Eu vou apresentar aqui, lendo o pequeno... Claro, isso aqui está resumido, o currículo da Verônica. É evidente que é só um mini currículo, apenas uma pequena demonstração das qualidades da nossa palestrante, que é advogada, contadora, advogada tributarista sênior do ASBZ, professora em cursos de pós-graduação, tem uma vasta formação acadêmica, inclusive na PUC de São Paulo, onde ela se bacharelou em Direito, não é? E tem pós-graduação pela Sampo Escola de Negócios, em Gestão e Negócios, tem a sua pós-graduação, mestrado em Controladoria e Finanças e várias pós-graduações aqui no currículo da nossa querida palestrante, a professora Verônica Magalhães. Então, Verônica, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para você,
porque nós todos aqui estamos bastante ansiosos para ouvi-la. Então, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Cléucio, obrigada. Ó, agora eu senti o peso da responsabilidade, hein? Ó, tô até me achando com essa sua apresentação. Deixa eu só atualizar. Eu mandei um mini currículo para você e lá estava que eu era advogada do SBZ. Hoje em dia eu sou da Bayer. Se a Bayer é bom, eu sou advogada da Bayer atualmente. E tô terminando o meu mestrado, gente. Tô aqui sofrendo com a dissertação. Então, é só essas duas correções. Eu fico... E aí eu que mandei desatualizado pro Cléucio, viu? Ó, aqui já gravado. Eu fico muito feliz quando eu recebo convites de pessoas tão especiais quanto o Cléucio e de temas tão legais quanto esse para falar, porque na minha carreira eu me formei em 2011 e, de verdade, quando eu comecei no tributário já como estagiária. E no começo minha carreira foi tão difícil, eu gostaria de ter ouvido mais exemplos, mais pessoas com histórias semelhantes naquele momento. Talvez tivesse sido um pouco mais fácil. Então, é por isso que eu sempre aceito os convites, eu faço o possível para readequar a agenda, para eu poder aceitar, tá bom? Outra coisa, quando eu sou professora, né, gente, também, adoro dar aulas. E quando eu começo uma aula, eu sempre falo assim, gente, aqui não é uma aula, é um bate-papo. E eu realmente, eu mando o material para os alunos, eu falo bate-papo número 1, número 2, número 3. Porque é uma troca muito grande, eu acredito, o ato de dar aulas. E aqui, obviamente, não é aula, mas a palavra palestra soa um negócio assim tão pomposo, tão, ai meu Deus, agora é uma palestrante. Não, eu também acho que é um bate-papo. Então, vamos tocar assim, aí, se alguém quiser falar alguma coisa para complementar um raciocínio enquanto eu estiver falando, vamos ficar super à vontade, tá? Para mim, adoro essa troca de energia de pessoas, então vamos falar que aqui é um bate-papo que a gente vai ter super legal. Tranquilo? Faz sentido para vocês, gente, ser um bate-papo? O que vocês acharam? Beleza, arrasou. Então, vamos lá, como um bate-papo, vamos conversar, vamos começar agora com uma pergunta de bate-papo. Quem aqui é casado, casada, mora junto? Mais de um ano, né? Porque se for menos de um ano também, né? Ó, o Cléucio levantou a mão. Deixa eu ver quem mais que levantou a mão. O Caio, a Raquel, a Cristiane, a Solange. Deixa eu ver se eu vejo mais gente com a mão levantada. A Juliana, ó, tem um bocado, hein? Ô, louco, bastante. Eu casei faz pouco tempo, tá? Mas é o segundo casamento, gente. Então, eu tenho 38 anos, tá? Tem gente que fala, nossa, mas quantos anos você tem? Eu tenho 38, vou fazer 39 esse ano. Que dificuldades que vocês têm no dia a dia? Vai, dá um exemplo que acontece no casamento de vocês. Eu posso dar, não vou falar as minhas, não, porque eu estou muito recente. Ainda estou enviesada. Vou esperar mais um pouco. Alguém pode dar um exemplo no chat ou abrir o microfone? No meu caso, é a minha mulher me aturar. A dificuldade é mais dela. E o que você faz? Você acha que ela precisa te aturar? Dá um exemplo de coisa que você faz que irrita sua mulher. Ah, vixe, Maria, muitos compromissos. Às vezes não dou a atenção que deveria dar, que ela merece. Olha aí. Então é isso. A minha maior alegria foi ela ter me aceitado como marido dela. Você já mostra esse trecho para ela, que você vai estar bem na fita por uns 3 anos. Pronto. Ela está nos assistindo. Ah, é? Ai, que arraso. Como que é o nome Mas dela? não é porque ela está aqui, não. Ela sabe disso. Sim, claro. Verônica, homem faz omice, né, Verônica? Esse é o problema, né? Homem faz omice. Homem faz omice, perfeito. A Ana está falando que a organização da rotina, dividir as tarefas, né? Eu, como casada pela segunda vez, também acho que quando você mora com outra pessoa, o que mais incomoda são essas coisinhas pequenas mesmo. Pequenas entre aspas, né? Porque organizar a rotina, trabalho doméstico, criança... Eu não tenho filho, né? Então, eu não posso falar. Eu não falo das coisas que eu não vivo. Então, filho eu não posso dar pitaco.
Aí eu fico pensando, né? Eu lembro, vê se alguém se identifica. Quando eu era, antes do meu primeiro casamento, por um período, o meu primeiro foi com 20 anos, eu era novinha, né? Mas tá bom, até antes disso, eu tinha uma imagem, assim, de casamento. Ah, que legal, casar, vou morar junto, vou ser feliz, vai ter uma festa. Mas eu não parava muito para pensar nessas picuinhas, entre aspas, do dia a dia. Alguém antes de casar, quando era mais jovem, tinha um pensamento meio assim, poxa, não parava para pensar que a vida real vai ter essas coisinhas depois que casar? Alguém vai ter que lavar o banheiro. Pô, gente, vamos combinar, não é legal lavar o banheiro, né? Alguém vai ter que lavar a louça, alguém vai ter que cozinhar, alguém vai ter que pagar as contas, a gente vai ter que dividir, vai ter que pensar direitinho. Alguém não pensava nisso antes de casar? Ficava pensando mais na felicidade ali? Alguém se identifica com esse pensamento? Não pensava nessas coisas da vida real? Alguém ou só eu? Diga aí para mim no chat, eu abro o microfone. Um de cada vez. Eu acho engraçado. Eu resolvi abrir o microfone, eu me chamo Juliana, eu sou advogada, eu sou de Salvador e atualmente moro aqui em Brasília tem cerca de um ano e sou secretária da Comissão de Igualdade Racial também. E aí recebi o convite do Dr. Clécio lá no grupo, e aí resolvi prestigiar aqui o evento, né? Mas acho engraçado você fazer esse comentário, porque eu sempre tive essa visão de que casamento, né? Eu sou casada há um ano, é realmente uma construção, né? Então, você sempre vai ter coisas que você precisa ali dialogar, que você precisa abrir mão, renunciar um pouco, né? Acho que a experiência de morar sozinha também me ajudou bastante nisso, a entender que não é só flores. Que vai ter dias que a gente não quer ir para academia e o outro vai ficar ali no seu pé querendo te levar para academia. Que legal. Mas não tinha essa visão muito romântica, não, das coisas, era mais realista mesmo. Essa turma aqui era um povo realista, então que legal, gente. Ó, arrasaram. Outra geração agora, né? Outra geração. Eu acho que eu era inocente, hein, quando eu era nova. É um negócio, um encontro do mestrado, que... Oi? Posso falar? Pode, diga, Lúcia. Eu sou solteiro agora, mas já fui casado, casei bem jovem, casei com 20 anos de idade. Tinha 7 anos de relacionamento com a minha ex-esposa. Quando a gente se juntou, só durou 1 ano e 3 meses. Mas o que tu falou, a gente se separou por coisas pequenas mesmo, entendeu? Tipo assim, eu achava péssimo eu olhar, ela lavar a calcinha e botar no box do banheiro. Pensa uma coisa que eu ficava indignado. Eu lavo minha cueca e boto no varal. Por que tu não faz isso? Essas pequenas bobagenzinhas, né? E hoje até rio, a gente era bem jovem na época, entendeu? Mas eu acho que o casamento se separa por essas coisas pequenas, nunca uma coisa grave. Quando fica grave é porque as coisas pequenas já se tornaram grandes, entendeu? É isso mesmo, Lúcio. Arrasou. Por que eu trouxe esse exemplo, né? Pô, o que essa menina tá falando de casamento, meu? Aqui é uma abertura de mestrado, não tem muito a ver. Eu queria só trazer uma coisa que acontece. Eu fui criada na minha infância, onde eram famosos alguns contos de fadas. Então tinha lá a Cinderela, tinha a Branca de Neve. E o final era assim, conhecer o príncipe e serão felizes para sempre. Era isso que era colocado na nossa cabeça, desde pequeno. Poxa, ô Clécio, uma pergunta. Tem como você me dar o controle para eu compartilhar a tela? E aqui o meu está desativado. Só um segundinho, já faço. Beleza, arrasou. Então, o ponto que eu quero trazer é que nós somos criados na sociedade com algumas coisas que vão colocando na cabeça da gente no momento que a gente é uma esponjinha. Então, eu, como esponjinha que eu era quando criança, eu escutei muito contos de fadas. Viveram felizes para sempre, chegou o príncipe, se conheceram. Aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Deixa eu achar aqui. Vocês já estão vendo? Sim, estamos vendo. Olha aqui, ó. Era esse tipo de imagem que eu tinha quando eu era criança. Tá vendo? Conto de fadas. E aí, quando a gente vai para a vida real, casa mesmo, aqui não acontece muito isso, mas eu vou manter o exemplo. A vida real tem dessas coisas aqui, ó. Tem a casa para limpar, tem os filhos para cuidar. Tem as coisas do dia a dia que ninguém me contou, que na minha cabeça foi pintado uma coisa que não era bem assim. E quando eu falo de mulher preta, acontece algo semelhante. O que eu via em relação à mulher preta quando eu era criança? Eu não via uma mulher preta com poder, eu via mulher preta. Vamos afunilar, vou falar da minha família. Qual é a profissão das pessoas da minha família? O meu pai, ele é pintor de parede, residencial. Até hoje ele é pintor. A minha mãe já morreu, ela era empregada doméstica. A minha madrasta, que foi quem casou com o meu pai depois que a minha mãe morreu, ela foi faxineira de uma escola a vida inteira. Então, eu nunca conheci uma mulher preta com poder quando eu era criança. Eu nunca tinha visto uma mulher como diretora, como empresária. Eu via as mulheres pretas naquele círculo de pobreza, de uma vida difícil, de pouca escolaridade. E aí, o que isso gera na minha percepção? Gera o mesmo efeito de as pessoas acharem tão difícil lidar com os problemas do casamento que acontecem no dia a dia. Porque, na verdade, os problemas do dia a dia do casamento sempre existiram ali, só que ninguém falava. E para as mulheres pretas é o contrário. Nós sempre tivemos a mesma capacidade, o mesmo cérebro, a mesma capacidade de fazer qualquer coisa. Diga-se eu, por exemplo. Antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu entrei com 23 anos na faculdade de Direito porque eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni. Antes disso, eu era arrumadeira de motel. E antes de ser arrumadeira de motel, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, dos 12 aos 23, eu trabalhei nesse tipo de emprego. Eu já fui babá, já fui arrumadeira de motel, já fui empregada doméstica, já fui faxineira, já fui vendedora de roupa de noiva. Só que eu tinha a mesma capacidade que eu tenho hoje. Só que ninguém nunca me falou isso, eu nunca vi. A sociedade não era algo comum, não era algo palatável que a gente conseguia... Tem alguém aqui, a Vasti, querendo entrar. Deixa eu admitir. Que a gente conseguia visualizar uma mulher preta indo longe. Aí, gente, o que isso gera? Gera uma sociedade, na minha percepção, que é enviesada dos dois lados. Quando eu digo dos dois lados, quais são os dois lados? Os dois lados eu digo das próprias mulheres pretas. Eu demorei muito tempo para adquirir confiança em mim mesma. Para adquirir... Eu sou advogada da Bayer hoje. Eu lido com transações complicadíssimas, internacionais. Em inglês, tem que fazer discussão tributária em inglês. Eu demorei muito tempo para introjetar na minha mente que eu era capaz de analisar todas essas operações, que eu era capaz de alcançar o inglês fluente. Eu demorei muito tempo para isso. Eu me formei em 2000, comecei a estagiar em 2009 e me formei em 2011. Eu vou te dizer, eu acho que até 2015, 2016, eu era uma pessoa completamente diferente, completamente insegura. Por que eu era assim insegura? Porque eu não tive exemplos de pessoas parecidas comigo no meu ambiente. Tributarista, mulher preta, eu ainda não conheci um escritório que tem uma sócia poderosa tributarista preta, por exemplo. E qual é o outro lado que é enviesado? Do mesmo jeito que eu tinha essa insegurança, as pessoas que não são pretas, que não tem como saber essas dificuldades que nós passamos, essas pessoas também não estão acostumadas a ver
as mulheres pretas no poder. Ficou mudo da Verônica. Acho, Verônica, deu um problema aí no seu áudio, se você puder repetir o que você estava falando. Ai, gente, voltou. Onde foi que parou? Você não... Qual foi a última palavra que vocês escutaram? Sobre o costume de se encontrar mulheres pretas no poder, de não haver uma sócia de escritórios de advocacia que seja uma advogada negra. Maravilha, arrasou. Então, nessa parte eu estava falando de que as duas partes são enviesadas. Então, a primeira parte, nós mulheres pretas. Agora eu vou colocar na primeira pessoa, eu. Demorei muito para adquirir confiança porque eu não via exemplos. E a outra parte, as pessoas que não são pretas também não estão acostumadas a ver uma mulher preta advogada, tributarista, uma mulher preta diretora, uma mulher preta presidente. E aí eu vou dar exemplos de coisas que aconteceram comigo muitas vezes mesmo. De eu chegar em reunião para discutir algum caso tributário e a pessoa levar um susto, porque não imaginava que ia entrar ali uma advogada tributarista preta. Eu lembro que no primeiro escritório grande que eu fui trabalhar, minha carreira foi, eu comecei nos pequenininhos, médios, depois eu fui para o grande. No primeiro escritório grande, eu fiz a entrevista com vários sócios e faltava só um, o último. Era um homem branco, ele veio de uma família rica, era de uma outra realidade, diferente da minha, de onde eu vim. E eu lembro que eu cheguei na sala, eu cheguei primeiro, então eu fiquei na sala de reunião sentadinha, ele chegou depois. E quando ele entrou na sala, ele abriu a porta e levantou a cabeça, assim, ele era meio viciado no tablet dele, ele ficava só assim no tablet. Aí ele levantou a cabeça e me viu lá, ele ficou sem ação, ele ficou mudo. Ele deu uma paradinha, assim. Ele não imaginava, e eu já era plena nessa época. E era uma vaga para trabalhar em casos complicados, operações internacionais e tal. Ele não imaginava que ele ia ver uma mulher preta ali. Ele me falou isso com todas as letras? Ele não falou, mas a gente percebe. Então, quando a gente diz que mercado de trabalho para mulher preta é um desafio, na minha percepção, é um desafio por conta dessa sociedade que a gente vive, onde a figura da mulher preta nos altos, em cargos de poder, em liderança, em profissões que requer uma educação que seja um pouco mais demorada, direito, medicina, qualquer coisa, isso não é naturalizado. Olha aqui, eu trouxe algumas, além dessa, deixa eu ver se eu estou compartilhando ainda, estou. Além dessa foto aqui, ó, da realidade dos contos de fadas, olha o que mais que eu trouxe para vocês. Só foto, tá? Não tem nada escrito nesses slides. Olha só as novelas. Eu não vejo, eu trouxe essas coisas antigas porque eu não vejo mais novela, tá, gente? Eu não vejo mais Netflix, eu tô muito por fora dessas coisas. Mas olha só, das novelas que eu lembro da minha infância, adolescência. Olha os protagonistas, quem eram. Olha quem eram as empregadas. Pessoas pretas. Esse tipo de coisa introjeta na mente da gente. Não tem o que fazer. A gente é criado numa sociedade que vai mostrando esse tipo de imagem. Então, o que é naturalizado? As pessoas brancas no poder e as pessoas pretas em cargos que são menos remunerados. Empregadas domésticas, serviços braçais e assim por diante. Olha aqui os programas de televisão que eu me lembro, mais ou menos, da minha infância e adolescência. A maior parte dos protagonistas aqui são pessoas brancas. A gente não tinha referência de pessoas pretas. E aí não tem como eu imaginar que eu vou chegar no mercado de trabalho. Eu fiz PUC aqui de São Paulo. Eu aprendi inglês. Eu fiz intercâmbio. Tudo com muita luta e jogo de cintura. Mas não tem como eu imaginar que vai ser igual para mim. Porque a minha figura não é natural nos ambientes que eu frequento. É isso que acontece. Agora eu vou trazer números para vocês. Antes de trazer os números. Qual é o chute de vocês?
pensa no Brasil, vamos dividir a população brasileira entre homens em 4 partes. Homens pretos e homens brancos. Mulheres pretas e mulheres brancas. Qual dessas 4 partes vocês acham que é a maior parte da nossa população? Homem branco, homem preto, mulher preta ou mulher branca? Qual que é o chute de vocês? Eu diria mulher preta. Pô, o Caio tá afiado, meu. Assim não tem graça. Alguém tem outro chute? Ou seria esse mesmo? Eu sei que, estatisticamente falando, são as mulheres pretas, tem a maior fatia, né? Mas, do ponto de vista representativo do que a gente vê, quem controla, parece que é o homem branco, né? Aqui, ó. Eu trouxe um número para vocês sobre isso, tá vendo? Olha o que acontece. O Caio tem toda a razão, ó. As mulheres pretas, aqui, a população brasileira. 21% homens brancos, 24% mulheres brancas, 24% homens pretos e 27% mulheres pretas. Então, mulher preta é a maioria mesmo, a maior parte da nossa população. E quem é que está dominando na liderança executiva das empresas? Os homens brancos, 82%. Depois vem um pouquinho aqui de mulher branca. Aí aqui vem um pedacinho dos homens pretos e a mulher preta aqui, ó, 0,04%. E na política, então, ó, 71% homens brancos, 8% só mulheres, também muito subrepresentada aqui, 18 homens pretos e mulher preta, uma faixinha minúscula aqui. E aí isso reflete também na renda, ó. Esse slide, gente, não foi obra minha. Isso aqui eu achei tão didático que eu peguei de uma apresentação de um grupo chamado Papo de Homem. Eles discutem masculinidade. O que significa masculinidade nos dias atuais? Adoro eles. E aí eles que trouxeram isso daqui para a gente. Então, quando a gente chega no mercado de trabalho, na nossa carreira, é isso que a gente encontra, ó. Uma desigualdade tremenda aqui. Pergunta para vocês? Vocês estão num grupo aí de pesquisas. O que eu acabei de pontuar para vocês faz sentido? É algo que vocês já estavam carecas de saber? Me deem já um feedback aqui que vai ficar gravado. Mexeu de alguma forma com vocês esses pontos que eu trouxe até agora? Digam aí. Pode abrir o microfone ou colocar no chat. Pode falar, pessoal. Um de cada vez, hein? A quantidade, os números mesmo palpáveis foram bem impressionantes, assim, apesar de eu ter dito anteriormente que achava que a mulher negra era a maioria da população. Isso era baseado já em estudos anteriores, mas eu nunca tinha tido acesso aos números exatos. Isso foi bastante chocante. A participação na política por exemplo, uma demonstração forte, né, de quanto a mulher negra, o homem negro e ainda mais a mulher negra são subrepresentados. Quando eu vi esses números, eu também... É engraçado, eu tinha uma noção, assim, de que... A percepção, porque, claro, né, a gente vira o pescoço e não vê mulher preta. Vê pouco homem preto. Eu tinha noção de que tinha esse nível de desigualdade, de disparidade, mas eu também não tinha noção do quanto era. Por isso que quando eu tenho a oportunidade de reproduzir o slide que o Papo de Homem fez, eu reproduzo, porque a palavra que o Caio usou, chocante, para mim também foi chocante quando eu tive essa informação de... Gente, não é possível, assim, não é normal que a maior parte da população, que a menor parte... Olha, vamos ver pelo outro ângulo. A menor
parte da população brasileira, que é o homem branco, domina a política e os cargos executivos no Brasil. E na outra ponta, a maior parte da população brasileira, que é a mulher preta, não está representada nos cargos de poder, etc. Aí, eu sempre gosto de trazer uma visão que é assim. Eu estou na Bayer, né? Eu trabalho numa multinacional e eu tenho contato com várias outras. Quando a gente traz esse número chocante, eu fico pensando assim, se a gente não trabalhar para mudar isso, vai ser uma perda de... Eu acho um desperdício de negócio. Se a maior parte da população é preta, do ponto de vista de negócio, faz sentido que essas pessoas sejam trazidas ali, representadas, para que elas aumentem a renda, participem cada vez mais e consumam. Gente, se a gente der poder, se a gente fizer movimentos para representar essas pessoas, para aumentar a renda, eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu tenho certeza. Porque é uma questão de negócio. Se 55%, 54% da população brasileira é preta, a empresa que não estiver focada nesse grupo, ela vai perder dinheiro no médio e longo prazo, com toda certeza. Aí, deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Até agora só trouxe coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa. Olha que dado interessante. Essas fotos aqui já são mais atuais, tá vendo? Oprah, Will Smith, Gilberto, Silvio, Emicida. Tem uma mulher aqui que eu amo de paixão, a Rachel Maia. Tem até o presidente da Bayer aqui, ó, Maurício de Souza. O que aconteceu nos últimos anos? É uma coisa interessante. Outro número que também eu fiquei impressionada quando eu vi. Desse slide aqui, ó. Em 7 anos, aumentou em 32% a população que se declarava preta. Vocês acham que aumentou o número de pessoas pretas em 7 anos? Não, não aumentou o número de pessoas pretas. Aumentou o número de pessoas que se considera preta. Porque eu tentei fazer isso no começo da minha carreira, de me embranquecer. Quando eu tinha que preencher as fichas, eu não colocava que eu era preta, eu colocava que eu era parda. Eu alisava o meu cabelo, eu fazia escova no cabelo. Então, esse número aqui, de aumento de pessoas se declarando pretas, talvez, e aí vocês vão falar, eu falo talvez porque eu não tenho estudo científico para provar o que eu estou dizendo, mas faz sentido que talvez seja um reflexo da representatividade que aos poucos está aumentando. A gente é ser humano, né, gente? Eu, por exemplo, não quero declarar que eu sou alguma coisa que é considerada ruim ou que é considerada não tão boa na sociedade. A partir do momento que eu vejo pessoas pretas, mulheres pretas brilhando, poxa, para mim é interessante eu me declarar preta também. Então, esse é um dos reflexos do que já está acontecendo na sociedade. As pessoas já estão tendo orgulho de falar que são pretas. Eu comecei a me sentir 100% à vontade de usar o meu cabelo natural há alguns anos. Depois que as empresas começaram a falar sobre isso. Depois que as empresas começaram a criar coisas específicas para acolher essas mulheres pretas e para falar de problemas que só a gente tem. Só a gente tem alguma coisa para... Ju, levantou a mão? Tá, não, acho que não. Eu não levantei a mão. Então tá bom, eu fiz a mãozinha aqui. Falta muito para representatividade ainda, Raquel. Estou lendo aqui agora. Eu concordo que falta muito. Aí,
por outro lado, eu falei que agora eu ia falar de coisa boa, né? Até agora eu trouxe os dados, disse que a gente está subrepresentado e que a gente enfrenta desafios na carreira que as pessoas que não são pretas não vão saber o que é. Vamos falar de coisa boa? Então, como é que a gente muda isso? E aqui é uma postura pessoal que eu tomo na minha vida, tá? Falta muita representatividade ainda, não tenho dúvidas. Muita, a gente está longe. Mas qual é uma postura que eu, Verônica, tomo na minha vida? Eu digo, quando eu conto minha história, gente, que eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12, que eu morei muito tempo em comunidade, em favelas. Eu não sinto orgulho de ter começado a trabalhar com 12 anos, eu acho isso horrível. Eu não gostaria de ter passado por isso. Eu não gostaria de ter visto gente morrer com tiroteio na minha frente, na frente da minha casa. Não gostaria de jeito nenhum. Eu vou contar uma cena para vocês que eu vi, que é uma cena que me marcou muito. Eu era criança, devia ter uns 6 anos, alguma coisa assim, 6, 7 anos. E nós fomos morar em Osasco. Meu pai arrumou E realmente a palavra que eu vou usar é essa, era um barraco, porque era feito de madeirite, aquelas madeiras fininhas. Em Osasco, num lugar lá de Osasco, uma comunidade de Osasco. E a pessoa que morava nesse lugar, essa pessoa era um homem. E ele tinha um bebezinho, uma menina. Devia ter um ano e pouquinho. E ele não tinha absolutamente nada para dar para essa criança. Ele só, sabe o que ele fez? Ele tinha arroz, ele lavou o arroz. Não sei se alguém lava arroz, porque hoje em dia o arroz diz que não precisa lavar, né? Eu ainda lavo. Mas quando você lava o arroz, ele sai uma aguinha esbranquiçada. E esse homem colocou açúcar nessa aguinha e deu para essa criança. Eu não consigo esquecer dessa cena. Eu lembro disso até hoje. Eu era uma pivetinha. Porque eu lembro que nessa época a gente passava muita necessidade na minha família, né? A gente dependia de prefeitura, de cesta básica e não tinha comida. Só que não era nesse nível de não ter nada. Tinha comida que a gente pegava da prefeitura, que era só arroz e feijão, tudo bem. Mas tinha isso. E quando eu vi essa cena, isso me chocou demais, porque era um bebê ali, tomando água de arroz com açúcar. Então, esse tipo de coisa marca demais. Então, por isso que eu digo, eu sou uma exceção. Não era nem para eu estar aqui. Eu poderia ter morrido nos tiroteios que tinha lá na minha casa. Eu não sei como que uma bala nunca atravessou. Então, se eu estou aqui, qual é a minha função? E eu não vejo gente igual a mim nos cargos que eu ocupo. Eu ainda não vejo. Então, qual é a minha postura de vida? Eu quero trazer o máximo possível de pessoas para o mesmo lugar que eu estou. Por isso que eu sempre aceito convites para falar. É por isso que eu sou focada nas minhas redes sociais. É por isso que eu respondo mensagens no LinkedIn quando vem uma menina preta e me pede alguma dica, algum conselho, alguma ajuda, se eu puder. Eu acho que essa é a minha missão. Eu acredito numa força maior desse mundo, então essa postura que eu adoto individual. Mas aí sou eu, né, Verônica? Eu sou uma andorinha. Andorinha não faz verão. Então, o que a gente faz para fazer o verão? E o que é o verão, na minha humilde opinião? Eu quero ver as pessoas em todos os níveis hierárquicos na mesma proporção que elas estão na sociedade. Simples assim. Nem mais, nem menos. Em todos os cargos e como eu disse, isso é muito importante, em todos os níveis hierárquicos. Não quero ver só a pessoa preta na base, não. Então, como eu sou Verônica, com essa minha postura, eu não faço verão porque eu sou uma só. O que eu acho que a gente faz como sociedade para mudar isso? Na minha percepção, não tem outra saída que não seja a união, os esforços conjuntos. Quais são esses esforços conjuntos? Aqui, ó. Trouxe algumas... Eu disse que não tinha nada escrito aqui, ó. Foi uma meia-verdade, tem no último slide. Política pública, né, gente? Tchau, amor. Uau. Política pública. Há um tempo atrás, é que eu não achei esse dado, né? Mas a gente foi analisar quantas pessoas, mulheres ou pessoas pretas tinham lá na comissão
que está discutindo a reforma tributária. E não tinha pessoa preta lá. Então, como é que a gente muda isso? Precisa colocar as pessoas pretas nesses lugares de decisão. E como é que coloca essas pessoas pretas nos lugares de decisão? Não tem outra maneira que não seja por política pública. Ah, eu estou na tela do Teams? Eu vou parar de compartilhar, porque senão eu não vejo vocês. Ó, sabe o que eu vou fazer? Vou tirar um print screen e vou jogar aqui no chat. Ó, que maravilha. E vou parar de compartilhar. Porque agora acabou. Beleza? E se eu não vir as pessoas, eu fico achando que eu estou falando sozinho, uma sensação tão ruim. E eu quero, caminhando para o final aqui, trazer as coisas que eu acho que a gente pode fazer para mudar esse cenário, gente. Como é que eu faço a vida de uma mulher preta ser mais fácil no ambiente corporativo? Eu coloquei aqui, se vocês olharem na imagem, tem dois lados, né? O primeiro lado aqui é nós como sociedade. Então, eu coloquei aqui, ó, políticas públicas, não tem jeito. Esse grupo aqui já está fazendo isso. Eu não vou ensinar Padre Nosso a rezar, né? Vocês já estão trabalhando nesse tipo de iniciativa. Isso é sensacional. Eu recebi um convite para falar num grupo desse, é sensacional. Treinamento em empresas. Agora, treinamento em empresas, gente, eu vou contar a minha experiência. Eu já trabalhei em muitas empresas. Mas o treinamento em empresas, quando é aquele treinamento mais focado só em números, em hard skills, em coisas mais tangíveis, talvez ele não seja tão efetivo. Eu participei de um treinamento recente, eu nem digo que o nome é treinamento, é um programa que foi feito pela Bayer, que chama Bayer Afro Delas. O que por 6 meses a Bayer fez? A gente acompanhou um grupo de mulheres pretas, a gente fazia encontros periódicos, mensais, às vezes um pouco menos, mas nesses encontros eram trabalhadas questões práticas, questões de mentalidade. Então, coisas práticas. Mulher preta, como é que você valoriza a sua história? Olha que interessante isso, gente. A gente recebeu uma palestrante externa lá, que ela falou a seguinte coisa, ela me abriu uma mente. Ela abriu minha mente sobre isso. Nós, as mulheres pretas, ou quem veio de uma vida difícil, com pouco dinheiro, a gente tem algumas qualidades que o mundo corporativo quer demais. A gente já tem jogo de cintura, porque vamos combinar, quem é que sobrevive sem o que comer quase e consegue criar filho e consegue fazer tudo isso? A gente já tem jogo de cintura, a gente tem resiliência já, a gente consegue lidar com todo tipo de pessoa. Então, a gente já tem qualidades que o mundo corporativo quer demais. Só que por muito tempo, eu tive vergonha da minha história, por exemplo, de contar de onde eu vim, de contar o que meu pai faz, o que a minha mãe fazia, de contar que eu não podia sair para almoçar com a galera, porque o meu salário era igual de todo mundo, mas eu tinha que pagar o aluguel ainda. Então, não dava para eu ir almoçar num restaurante chique 2 vezes por semana, por exemplo. E a gente aprende nesse treinamento, eu estou dando um exemplo, a valorizar esse tipo de experiência que a gente já tem e que no mundo corporativo é muito útil. É esse tipo de treinamento que eu falo. Qual outra coisa? Contratação focada em mulher. Vagas exclusivas para mulheres. Se a gente tem esse nível de disparidade, não tem outro jeito de consertar isso que não seja fazendo algo afirmativo nesse momento, porque se deixar uma coisa orgânica, não, a gente vai adquirir consciência e vai consertar essa disparidade que a gente tem, vai demorar muito tempo, não faz o menor sentido. E, por fim, gente, na minha percepção, as empresas precisam contratar consultoria especializada para trabalhar esse tipo de tema, não tem o que fazer. Porque muitas vezes as pessoas que estão dentro das empresas não têm expertise para tratar dos problemas que acontecem com esse público específico. Eles não conseguem, talvez, entender a complexidade do que acontece no nosso coração, na nossa mente, quando a gente vê que alguém está achando estranho a gente estar naquele lugar, que alguém não acha natural
você ser advogada sênior de uma multinacional, que alguém não acha natural que você sabe se expressar em inglês perfeitamente. Isso traz um bloqueio psicológico muito grande. Então, não tem como consertar tudo isso se não for por algo afirmativo. Gente, aqui para mim parece que travou. Vocês ainda me ouvem? Sim? Ah, então beleza. Estamos ouvindo e vendo perfeitamente. Tá bom. E por último, gente, o que eu tenho uma postura de vida assim, sempre proativa, né? O que eu, de minha parte, de quem conversa comigo, o que precisa ser incentivado para que essas mulheres pretas, essas pessoas pretas busquem? A gente precisa se conhecer, né? Ó, o Vasti está aqui querendo entrar novamente. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se unir para ter suporte psicológico de uma das outras, e a gente precisa valorizar essas experiências que, na minha visão, foram super doídas. Se eu pudesse voltar no tempo, pode parecer contraditório, né? As coisas que eu passei na minha vida foram muito ruins, gente. Não foi nada agradável de viver. Eu não gostaria de ter passado. Mas como eu também acho que eu não posso voltar no passado, o que me resta fazer? Me resta eu valorizar isso que eu passei como um aprendizado. E aí, como eu passei por isso, e muitas pessoas que são semelhantes a mim também passaram, quando eu conto essa história para quem é semelhante a mim, a gente se conecta. E aí essa pessoa vê, poxa, eu tenho uma esperança. Mas quem não é semelhante a mim, talvez nunca tenha tido a percepção de que isso acontece na nossa carreira. De que a gente tem problemas de como arrumar o cabelo, a gente tem insegurança sobre isso, que a gente tem insegurança sobre o lugar que a gente mora, que a gente talvez não possa almoçar, pelo menos quem está ali no início de carreira. Você tem que pensar, poxa, eu vou chamar a minha equipe para almoçar num lugar que é caro, mas será que todo mundo consegue ir? Será que o poder aquisitivo é igual? Então, o que a gente tem que fazer agora do nosso lado aqui, das pessoas que são pretas, é união. E a gente falar sobre isso... Olha o toque do meu celular, gente, vocês viram, né? Falar sobre isso para que as pessoas tomem consciência da importância de fazer ações que corrijam esse gap que a gente tem na nossa sociedade de representatividade. E, por fim, gente, mais uma vez, quando eu vejo aqui das pessoas que estão com a câmera aberta, que eu consigo perceber, quando eu vejo pessoas que não são pretas gastando energia, porque vamos ser honestos, a gente trabalha pra caramba, né? A gente tem muitas demandas, muitas coisas, família. E aí a gente gastar energia num grupo de estudos para tentar corrigir esse tipo de disparidade é algo que me aquece o coração, assim, de verdade. Eu já sou otimista, fico mais otimista ainda quando eu vejo isso. E aí, a minha ideia de hoje, para falar aqui com vocês, é falar assim, gente, de verdade, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque realmente faz diferença na nossa vida. Na minha vida fez diferença. Eu consegui deslanchar na minha carreira de um jeito muito mais rápido. Eu consegui tirar muitas travas, muitas inseguranças, depois que eu encontrei apoio de pessoas que estavam preocupadas com esse tema, de pessoas que me acolheram, pessoas pretas e pessoas que não eram pretas. Então, na minha vida, Verônica, a minha vida mudou muito depois que eu encontrei esse apoio. E a minha ideia era deixar aqui mensagem para vocês: continuem fazendo isso.
gastando energia, não gastando, investindo, gastando não é uma boa palavra, investindo energia nisso, porque faz diferença. Eu gosto muito de trazer, eu trago números e histórias pessoais, porque quando você vê que você faz diferença para uma pessoa, na minha percepção, isso toca muito mais no coração da gente. Então, esse tipo de ação que vocês estão fazendo nesse grupo muda vidas, de verdade. E espalha essa sensibilidade, esse pensamento de justiça, de que no final do dia todos somos seres humanos, todos somos iguais, mas que a sociedade não foi construída assim, né? Então, para a gente mudar isso, a gente tem que trabalhar junto. Para quem sabe, eu não sei se eu vou ter filhos igual o Maurício, igual muitos de vocês provavelmente têm. Eu quero que a próxima geração, por exemplo, do meu filho, se eu tiver, que a vida seja mais suave. Que talvez chegue um momento que a gente nem precise se preocupar com isso, porque a gente já conseguiu deixar um nível de igualdade na sociedade ali, de acordo com o número das pessoas mesmo, de acordo com a representatividade delas na sociedade. Então, resumo da ópera, gente. Esse tipo de ação, vocês fazem a diferença na nossa carreira, na nossa vida. Especificamente, agora eu vou falar aqui especificamente das mulheres pretas. As pessoas pretas têm desafios gigantes e as mulheres pretas têm desafios maiores ainda na nossa carreira, e vocês, com essa energia que vocês gastam nesse tipo de estudo para mudar isso do ponto de vista macro, realmente fazem a diferença, porque na minha vida fez a diferença, tá? Eu consegui evoluir, me desenvolver, estou num processo ainda, óbvio, enquanto eu estiver vivo eu estou num processo, mas a partir do momento que eu encontrei apoio. E aí, se esse apoio se espalhar para algo mais amplo, para uma amplitude de políticas de tributação, nossa, aí eu vou estar no Brasil dos meus sonhos, no mundo dos meus sonhos. E a palavra final aqui para vocês, gente, é obrigada mesmo. Super obrigada de coração pelo trabalho que vocês fazem. Eu espero que vocês lembrem aqui dessa maluquinha que toca o pintinho pio no celular, para dar energia quando vocês tiverem que continuar nessa labuta aí, nessas pesquisas, para a gente mudar esse cenário, viu? Espero ter tocado um pouquinho o coração de vocês. Cléucio, parabéns. Muito bem, Verônica. Eu coloquei aqui aplausos para você. Eu gostei disso aí, meu. Não sei se você conseguiu ouvir aí, ó. Eu escutei. Que legal. É todo mundo aí, ó, aplaudindo você, a galera toda aí, viu? Vou aprender agora aqui, ó. Verônica, nós que agradecemos, viu? Olha, como você disse, não foi uma palestra, foi um bate-papo, eu acho que foi muito legal assim, a forma como você transmitiu, né, de uma maneira dialogada, não foi uma aula, mas sim, você falou da sua experiência, das suas conquistas, das suas dificuldades, das suas inseguranças, e era isso que a gente queria ouvir. E foi muito bom, viu? Agradeço de coração aí pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui conversar conosco. É claro que hoje muito se fala, né, dessa questão de lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala de uma mulher negra, mas tenho de um homem negro. E de 51 anos, quer dizer, se você com 38 teve imensas dificuldades em tratar desse tema, que é racismo estrutural, que tudo que você falou aí está em torno dessa temática, imagine para quem tem 51 anos. Então, era muito mais difícil. Falar de racismo era praticamente um tabu. E você usou uma expressão que é super conhecida, é coloquial, mas até então eu não tinha pensado como eu também consegui enfrentar essas dificuldades, que é a expressão jogo de cintura.
Quem é negro sabe o que é ter jogo de cintura em certos espaços, não é? Então, acho que você foi muito feliz nessa expressão. E o fato de eu ter 51 anos e ter vivido dificuldades, talvez maiores do que a que você viveu em razão do tempo, não em razão do gênero, mas em razão do tempo, em que era mais difícil ainda se falar de racismo no Brasil, em certos espaços, não faz do meu exemplo melhor que o seu. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que há uma esperança. Os dados que você mostrou e a percepção que a gente tem é de que alguma coisa está mudando, nós estamos conseguindo subir, ainda que muito vagarosamente, os degraus de uma grande escada, de uma grande escadaria. Uma demonstração disso é o nosso grupo de pesquisa, e como você disse, ressaltou, e com muita justiça e propriedade. Nós estamos aqui num grupo que tem cerca de 20 pessoas nessa sala, ou um pouco mais, já teve até um pouco mais, mas o pessoal sai para os seus compromissos. Temos um grupo de pesquisa que é mais ou menos isso, 20, 25 pessoas, e que não são pessoas, nem todos são negros, e que vêm discutir esse tema aqui, debater, porque tem interesse em mudar a sociedade, em construir uma sociedade melhor. Então, eu, por isso, quero parabenizar você por ter vindo, por ter aceitado e ter falado dessa maneira assim tão franca, né, tão aberta, e que nos agradou bastante. E agradecer também a presença de todos, mas não sem antes, eu disse que a gente ia ficar mais um tempinho, né, para combinar a nossa rotina do semestre, mas não sem antes dizer o seguinte, que quando nós pensamos em criar o IDDT, eu me lembro que eu conversei com o professor Maurício, nós estávamos num shopping center, e não é, Maurício deve lembrar disso, não tinha pandemia ainda, né? Vamos criar o grupo, tal. O Maurício acolheu de pronto, disse, Clécio, vou dar todo o apoio necessário, né, como coordenador do curso, e que, de fato, ele deu para a criação do grupo. Então, vocês sabem que eu adoro música, né? E tem uma canção belíssima do Djavan, que tem um versinho assim, diz assim, um doce descascado para mim, eu guardo para o fim, para comer demorado. Né? Os doces bons, as boas coisas, a gente deixa sempre para o fim. E é por isso que eu quero passar a palavra para o professor Maurício, para que ele, então, finalize o nosso encontro de hoje, porque, além da professora Verônica, que nos brindou com essa palestra, a melhor coisa que vocês têm para ouvir hoje é o encerramento do professor Maurício. Então, professor Maurício, a palavra é sua. Por favor, meu amigo. Olha, Clécio, eu estou até arrepiado no bom sentido, viu, Margarete? Não se preocupe, estou arrepiado aqui. Aqueles que me conhecem bem sabem que eu sou literalmente apaixonado pelo professor Clécio. É uma pessoa que eu adoro, nossa, eu adoro mesmo, inclusive na reunião que fizemos com o professor novo, o Lucas, para apresentar os professores, eu falei justamente isso, eu falei, olha, sobre o Clécio só posso dizer que eu sou apaixonado pelo professor Clécio, porque sou mesmo. Vocês devem perceber, esses eventos, eles demonstram que nós aqui no mestrado da Católica, não vou dizer na Católica inteira, mas no mestrado da Católica, nós somos uma grande família, na verdade. Isso é muito bom. Eu agradeço a gentileza do professor Clécio pelas belas palavras, dizendo que eu sou o doce que ele vai comer por último, né, Clécio? Agradeço mesmo. Verônica, agradeço também a tua disponibilidade em estar conosco. É sempre muito bom Na verdade, esse assunto tem que estar na agenda, esse assunto nunca poderia ter saído da agenda, né? E eu reconheço, eu lembro desse dia, eu lembro a Marcelo, acho que estava conosco também, estávamos no shopping, fomos tomar um café numa dessas cafeterias chiques, e eu lembro, Clécio, que eu estava tratando de um problema, acho que no meu fígado, e aí
eu tive um piriri, eu tive que ir correndo ao banheiro, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos no banheiro, e o pessoal pensou, pô, o Maurício fugiu daqui, né? Fugiu da gente. Mas essa discussão, ela é uma discussão não só do racismo estrutural, mas também do machismo estrutural e talvez de um constante, né, de uma tentativa constante por parte dos poderosos na elitização do ensino e até em políticas higienistas, por que não dizer, né? Eu posso dizer que sou uma pessoa antes e uma pessoa depois de ter conhecido duas mulheres, né? Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois de ter conhecido a Marcela, que está aqui, Marcela Matias Santos. Marcela, dê um tchau para todos, para que possam te ver. Marcela, mulher preta, mãe, trabalhadora do movimento, né, Marcela? E feminista, e a Priscila, né, minha esposa, a Priscila. Priscila também, apesar de branca, de olho azul, de classe média alta, privilegiada, absolutamente engajada nas discussões relativas a feminismo, nas discussões relativas a racismo estrutural vinculado a direitos humanos. É claro, o que o Cléucio falou há pouco sobre não termos lugar de fala, né? Se o Cléucio não tem lugar de fala, no que se refere ao lugar da mulher negra na sociedade, quem dirá eu, né? Homem, branco, heterossexual, o que mais, Marcela, que eu tenho de ruim, que você sempre fala, né? Homem, branco, heterossexual... Não posso falar aqui. Não pode, né? Então, imagine Estou eu... censurada. Aqui não é adequado, professor. Serei censurada. Mas aqui é um ambiente de liberdade, Marcelo. Não torcer para o Corinthians. É outra coisa que você tem de mal. Não torcer para o Corinthians. E aí, é verdade. Algo que eu aprendi, que foi muito legal, e isso eu aprendi com a Priscila e com a Marcela, foi justamente que, por mais que eu não tenha lugar de fala nessa discussão, e não tenho mesmo, eu reconheço que não tenho, eu posso colocar, disponibilizar a minha posição enquanto privilegiado a serviço daqueles que têm lugar de fala. Né? Então, o que a gente tenta fazer numa universidade de ponta, que é a Universidade Católica, é justamente promover esses debates para que a gente tente mitigar esses efeitos nefastos dessa desigualdade social e da desigualdade racial e da desigualdade de gênero. Né? Então, eu costumo dizer para a Priscila aqui em casa, sabe, eu gosto muito daqueles negócios de bicho, daqueles programas de bicho, sabe, que o leão vai lá e come o viadinho, e aí daqui a pouco vem um crocodilo e come o leão, e todo mundo se mata, né? Essa tentativa nossa de sociedade é uma tentativa da gente sair desse estado de natureza, né? A gente tem que sair desse estado de barbárie, né? E depois que eu tive o Mauricinho, e é neto, viu, Cléucio? Meu pai é Maurício também, a gente não tem muita... Esqueci, perdão. A gente não tem muita criatividade aqui em casa. Isso fica ainda mais, isso ainda fica mais latente, assim, fica mais visível para mim, né? Como o berço diferencia as pessoas. Infelizmente, a gente estava num cachorro quente esses dias, a Marcela e eu, com 2 alunos até liguei para a professora Margarete, ainda bem que ela não me atendeu, porque eu estava enlouquecido, porque depois de 16 anos de docência, a primeira vez que eu cheguei numa sala não tinha ninguém, foi na última sexta-feira, mas parece que teve um erro de informação lá, graças a Deus. Não sou eu que sou tão ruim. E aí foram 2 alunos, eu levei os alunos comer cachorro-quente, junto com o Bruno, e aí a Marcela também foi comer cachorro-quente conosco, e nós estávamos conversando justamente disso, como a pobreza também é herdada, né? E assim como a riqueza. Então, se a gente... E o tributo, né? Pô, por que você está falando isso num grupo de tributário, né? Porque eu li, viu, Cléucio? Eu rabisquei, assim, com caneta, para nunca mais ninguém tirar de mim o livro, né? O direito tributário, ele tem essa função absolutamente relevante de promover redistribuição de riqueza, né? Volte e meia, os alunos da graduação perguntam para mim, mas, porra, eu pago o tributo e não... Primeiro que não é ele que paga, né? É o pai. Mas ele fala, pô, é o pai e a mãe. Eu pago o tributo e não vejo
Eu não vejo nenhuma devolução, por assim dizer, né? Eu não tenho nenhuma retribuição por parte do tributo que eu falo, porra, onde é que você mora, cara? Você mora no bairro rico, porra. É lógico que no bairro rico você não tem que ver. Quem tem que ver é o cara do bairro pobre lá, que não tem saneamento básico, porra. Né? Então, me parece que tem tudo a ver essa relação entre direito tributário, desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Tem uma luta, né, Cláudio? É um caminho aí, cara. É um caminho grande. Eu lembro Professor, que esse caminho é lutado todo dia, né? Quando eu conheci a Marcela olhou para mim, eu do Sul, e pensou que eu fosse racista, sabe? Ela me confidenciou isso tempos atrás. Ela falou, você tem cara de ser racista, né? Graças a Deus não sou. E eu quero te agradecer, Cláudio, por você ser sempre tão gentil comigo, me convidar para os projetos, para esses projetos que são muito relevantes. E quero te agradecer também por você fazer parte, junto comigo, da coordenação. O mestrado em Direito não tem um coordenador. O mestrado em Direito tem uma coordenação, é diferente. E a coordenação somos o Clécio e eu. Né? Clécio, muito obrigado novamente, meu amigo. Maurício, eu que agradeço. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado por sempre incentivar o nosso grupo, sempre participar. Muito obrigado mesmo, viu? Eu gostaria de abrir agora a palavra para os membros do grupo, enfim, as pessoas, os convidados, quem tiver aí na sala virtual, se tiver algum comentário a fazer ou alguma pergunta para a professora Verônica, por favor, a palavra está aberta. Eu já vi aqui que tem o Vasti Ribeiro, né, com a mãozinha levantada. Então, Vasti, a palavra é sua aí pela inscrição. Clécio, eu acho que eu cometi uma indelicadeza, viu? Acho que a Marcela me chamou e eu não escutei direito. Então, Marcela, por favor. Direto, sabe? Vasti, você se importa de eu passar primeiro a palavra para a Marcela? Marcela, por favor. não, era só para completar que no nosso encontro do Dia do Cachorro Quente, a gente entrou nesse assunto da pobreza herdada e tudo, e o professor Maurício, desde quando a gente se conheceu também, ele me ensina muito sobre o que é o direito tributário. E eu, como sou da psicologia, assim, eu não fazia ideia de como o direito tributário impactava em todas essas questões sociais, envolvendo nós, mães, envolvendo as questões raciais, e ele tem me ensinado muito sobre isso ao longo dos anos que a gente se conhece aí. Era só para abrir esse parêntese e completar o que ele falou. E cada dia que passa eu fico mais feliz em conhecer o direito tributário, viu, gente? Vou falar aqui porque ele sempre me manda material de leitura, gente. Eu falo, professor, quando eu leio isso daqui parece que eu nem fui alfabetizada. Aí ele, lê que tem uma parte aí que você vai gostar. E acaba que realmente dialoga com a minha realidade, com as minhas lutas pessoais e coletivas, e cada dia que passa eu tenho gostado mais. É isso. Legal, Marcela. Então, seja bem-vinda aí ao grupo do tributário, né? Muito obrigada. Estou com muita saudade de todo mundo que eu estou vendo aqui. Estou vendo a Cris, estou vendo o Caio, que eu já conheço, acho que só por e-mail, professora Margarete. Estou com muita saudade de vocês, gente. Um beijo. Beijo, Marcela. Então, agora eu passo a palavra para o Vasti. Vasti, por favor. Boa tarde. Eu sou a Vasti. Ah, Vasti, perdão, me desculpe. Sou mestranda aqui da UCEB, de Taguatinga, e fiquei muito feliz de participar com vocês desse bate-papo. Feliz em conhecer a professora Verônica Silva, os demais colegas, e ela falou algo aí muito importante que eu peguei para mim, apesar que eu falo muito na questão da educação infantil, porque é a área que eu pesquiso. Eu acredito que a gente pode ser uma andorinha, como professor de educação infantil, para plantar sementes de valores, né? De respeito, de humanidade nas nossas crianças. Que esse conteúdo sobre a questão do negro no Brasil, não sei se eu me coloquei bem nessa palavra, se eu não tiver, me corrijam, não deve ser um tópico no currículo, porque somos todos iguais e participamos do currículo. Nós somos o currículo. Então, eu penso que na educação infantil é uma grande oportunidade da gente semear a semente do bem,
a semente que vai crescer como forma de combater futuras discriminações, futuras repartições que poderão ter um número maior de pessoas como vocês, como eu também me considero uma pessoa, se eu errar, professora, me perdoe, uma pessoa negra, porque eu sou brasileira, eu sou um pouquinho de cada um. Eu sou um pouquinho de vocês, vocês são um pouquinho de mim. Então, nós estamos aí nessa luta, e eu acredito que na educação infantil é um momento primordial para que a gente consiga algo para o futuro, né? É uma coisa de futuro, porque a nossa sociedade, infelizmente, ela vem sendo atrasada em vários temas, em várias temáticas. Isso não era mais para acontecer no nosso meio, infelizmente. Mas eu acredito muito que a educação é um caminho pelo qual a gente pode, sim, remediar, ou seja, minimizar e, quem sabe, erradicar a questão do preconceito futuramente no nosso país. Para mim é uma honra ouvi-la, né? Você é muito linda também, viu? Eu não estou aqui, não estou aparecendo no vídeo, que a minha câmera não está legal. A Marcela também, né? O professor Gleucio e o Maurílio Daulitim do Vale, né? Nome de escritor. Um prazer muito grande, muito obrigada. E eu pretendo escrever algo sobre esse tema, né? E eu acredito que esse encontro dessa tarde vai me ajudar bastante. Eu posso começar até com essa frase mesmo: andorinhas na educação infantil contra o preconceito racial. Obrigada. Obrigado, Vasti, muito obrigado, viu, pela sua participação. Caio. Obrigado, professor. Obrigado, professora Verônica, pela palestra maravilhosa. A sua fala me lembrou muito de alguns trechos do acórdão da ADPF 186, do Sistema de Cotas da Universidade de Brasília. Eu até dei uma olhada aqui de novo no acórdão, tem um trecho que eles falam assim, o voto do ministro Lewandowski. Não raro, a discussão que aqui se trava é reduzida à defesa de critérios objetivos de seleção, pretensamente isonômicos e imparciais, desprezando-se completamente as distorções que eles podem acarretar quando aplicados sem os necessários temperamentos. De fato, critérios ditos objetivos de seleção, empregados de forma linear em sociedades tradicionalmente marcadas por desigualdades interpessoais profundas, como é a nossa, acabam por consolidar ou até mesmo acirrar as distorções existentes. Os principais espaços de poder político e social mantêm-se, então, inacessíveis aos grupos marginalizados, ensejando a reprodução e perpetuação de uma mesma elite dirigente. Essa situação afigura-se ainda mais grave quando tal concentração de privilégios afeta a distribuição de recursos públicos. Então, ele trata dessa questão da distribuição de recursos públicos, né, que é muito próxima da questão da tributação, e trata também, na verdade, um tema que constitui a minha pergunta, né? Queria saber o que a senhora acha, professora Verônica e professor Cléucio também, da efetivação da suposta promessa capitalista da meritocracia. Assim, como é que a experiência pessoal de vocês fez vocês perceberem essa ideia de que os critérios de seleção são supostamente lineares e que são justos? É isso. Quem Verônica, começa? você é a nossa convidada, você começa. Gente, eu sou sincerona, né? Meritocracia, até difícil de falar. Não existe, vai. Não existe. É uma historinha contada do ponto de vista de quem está mandando em tudo. Porque, exemplo, vou dar o meu exemplo para vocês. Consegui, olha só,
Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu era arrumadeira de motel. Aí eu trabalhava à noite. Eu saía às 6 da manhã e ia direto para a faculdade. Eu fiz faculdade de manhã, aqui na PUC de São Paulo. Então, o que eu fazia na aula, gente? Muito tempo eu dormia, porque eu ia sem dormir. Aí, o que essa esperta fez? Eu gravava as aulas, escondido. Não era, eu gravava só para mim e eu escutava as aulas no trânsito de ida e volta para a faculdade. Um dia tinha um professor lá que eu dormia na aula dele também. E ele era muito bravo. E ele parou a aula. Um dia ele parou a aula para me dar um esporro gigantesco, porque eu estava dormindo na aula. Qual que era a cena que o professor viu? Uma menina dormindo, uma mulher, né? Que eu já tinha 20, nessa época eu já tinha 24, 23, 24, dormindo na aula dele. Essa foi a cena que ele viu. E qual que era a realidade por trás daquela pessoa dormindo na aula? É a realidade de alguém que trabalhou a noite inteira limpando... E não é hotel, gente, é motel mesmo. Não era hotel, era quarto de motel. Era esse o serviço que eu fazia. Eu limpava os quartos do motel. Eu saía direto, ia para a faculdade, 2 horas de viagem, chegava lá. Era essa a minha realidade. E na hora que eu tinha que passar na prova, era o mesmo critério. Na hora que acontecia esse tipo de coisa, o professor ficava chateadíssimo, porque tinha alguém dormindo na aula dele. Agora, que meritocracia! E aí eu tinha que fazer inglês, nessa época eu me matriculei no inglês, eu comecei inglês do zero com 24. Então eu ia para o inglês no final de semana. Gente, eu lembro que uma vez eu esqueci a panela ligada em casa, eu quase pus fogo na casa, porque eu estava extremamente cansada, sobrecarregada. Então não tem meritocracia num ambiente desse. Óbvio, é óbvio que eu não tinha tempo para ir para os happy hours, igual todo mundo ia no escritório, depois que eu comecei a estagiar. É óbvio que, às vezes, eu ia um pouco pior nas provas. Não tem meritocracia, porque eu comecei de um lugar completamente atrás, assim. Se eu fosse colocar numa corrida, eu estaria assim, meia maratona atrás de todo mundo. Então, eu não acredito em meritocracia de jeito nenhum. Na minha vida, eu não sei o que é, sabe? É igual caviar, nunca vi, nem comi, só ouço falar. E na minha carreira, depois que eu comecei a trabalhar em escritórios, também não vi meritocracia, porque eu sempre tive que produzir muito mais do que os meus colegas para ter o mínimo de reconhecimento. Muito mais. Então, de verdade, Caio e todo mundo aqui, eu, Verônica, nunca vi meritocracia na minha vida. Sempre, quando eu falo assim que eu não gostaria de ter passado por isso, e eu digo que eu sou uma exceção, porque quem me vê hoje, eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, eu estou sempre sorrindo. E às vezes as pessoas falam, poxa, se a Verônica conseguiu, também, né, todo mundo consegue. Mas eu vou abrir aqui, vai ficar gravado, não tem problema, isso é público. A que custo que eu consegui? Na minha vida, eu já tive duas tentativas de suicídio, 2. Em uma delas eu quase fui. E foi nessa época, quando acho que eu tinha 25 nessa época, eu estava na faculdade ainda. É nessa época que eu estava com uma loucura na minha vida. Eu sobrevivia, não sei como eu não fiquei com sequela, por conta da tentativa que eu fiz. Então, é a custo disso, isso não é meritocracia, eu sou uma exceção, eu não quero que tenha mais exceções, entendeu? Não é meritocrático. Não existe essa palavra. A Verônica conseguiu, qualquer mulher preta que veio da favela consegue. Não consegue. Porque se eu estou aqui, eu acredito numa força maior que existe, e eu acredito que só pode ser por isso, porque não era para eu estar aqui. Eu sou uma exceção. Não é meritocracia nenhuma, eu sou uma exceção. E é assim, e é isso que eu quero que não aconteça mais, que as pessoas pretas não sejam exceções, que elas tenham a mesma facilidade que as outras pessoas têm de alcançar as coisas. Tem que lutar? Tem, mas não a esse nível de você colocar literalmente a sua vida em risco. Que é isso que acontece. E essa história que eu estou falando para vocês é uma história que se repete muito. Vai para um bar com um grupo de pessoas pretas para vocês verem. Esse tipo de história se repete demais na conta.
Fora as histórias que a gente não tem coragem de contar. Tem gente que diz que eu sou meio corajosa para contar. Eu sou muito aberta, gente. Eu falo tudo abertamente, porque eu acho que é assim que a gente serve de exemplo, um exemplo de tranquilidade, sabe? De que não foi nada fácil, não. Não tem meritocracia, não, resumindo. Essa é a minha ideia. Acho que a gente nem precisa ir no bar, só o fato de você estar contando sua história aí, eu já estou me identificando do lado de cá. Coincidentemente, a gente tem a mesma idade. Quando eu cheguei, alguém tinha falado sua idade, eu tenho 38 também. E para mim, conseguir estudar, ingressar no nível superior, eu não consegui manter a mesma vida que os meus colegas de sala, entendeu? Eles viajaram em congressos, eles participavam das caloradas, eles fizeram tudo. E eu não pude fazer nada disso, porque no horário contrário eu trabalhava, e o meu trabalho me dava uma bolsa de estudos onde eu podia pagar minha faculdade. E eu ainda estou me formando, eu me formo agora nesse semestre. Então, realmente, a meritocracia ela é uma balela inventada por quem garante os próprios privilégios que ele faz parte, e é uma coisa que não contempla as pessoas como nós, eu e você, Verônica. E eu acho que tem um monte de... E a universidade, ela joga isso na nossa cara de uma forma muito grosseira, sabe? Fica aquele monte de playboy lá conversando, a brancaiada lá conversando, como que é difícil estudar e ter que fazer trabalho à tarde, enquanto a gente mal tem tempo de almoçar para ir para o trabalho. E isso é muito esfregado na cara da gente de uma forma muito dolorosa na universidade, né? Mas é isso, estamos aí, estamos juntos, e eu me identifico 100% com a sua história. Muito bem, agradeço aí, Verônica, agradeço também, Marcela, pela intervenção. Bem, Caio, você me conhece, sabe o quanto eu sou crítico das promessas do sistema de produção capitalista, do liberalismo libertário, que são promessas não cumpridas, historicamente não cumpridas, e não é por acaso que a gente está na situação em que a gente se encontra, né, em razão dessas promessas não cumpridas. Claro que eu defendo que numa economia livre, como é o caso da economia brasileira, pelo menos o que consta da Constituição e o que a gente verifica também no mercado, as pessoas devem obter renda para a obtenção dos bens da vida, os direitos básicos no mercado. Eu acho que esse é o ideal mesmo. Agora, quando o mercado falha, e de fato ele não tem se mostrado eficiente nesse aspecto, é necessário que as políticas públicas entrem em cena para garantir direitos básicos a todos. E eu acho que é por aí que a gente consegue reverter esse discurso de meritocracia. Verônica deu o exemplo dela, Marcela também. Bom, vocês me conhecem, sabem do meu exemplo, eu não canso de dizer aqui que se eu cheguei até onde eu cheguei, claro que teve a minha cota de esforço pessoal, mas teve as pessoas e instituições que me ajudaram. E eu não posso ser ingrato, até porque eu tenho um dever moral de reconhecer essas ajudas que eu tive na minha vida quando eu era jovem. Primeiro, eu só consegui me graduar em Direito na Universidade Católica de Santos, graças a uma bolsa de estudos que eu recebi na ocasião, porque eu peguei aquele período que foi o período do Plano Collor, né? A Verônica disse toda hora, está gravado, e está gravado, e isso é um fato histórico. Nos anos 90, no Plano Collor, teve uma disparada do preço das mensalidades na faculdade. Quando eu entrei, era um preço, então, com o que eu ganhava trabalhando, até dava para pagar, com muito esforço, mas dava. Mas aí veio o Plano Collor, um congelamento de mensalidades, aí ficamos um ano sem pagar mensalidade, né? Todo mundo achando que ia ficar legal, tranquilo, mas quando os preços retomaram, eles dispararam e a faculdade se tornou impagável. E aí a Universidade Católica criou um programa de bolsa reembolsável, em que a gente tinha que devolver o valor da bolsa até 3 anos, depois de 3 anos de formado. E aí eu ganhei essa bolsa. Claro que você tinha que manter notas, essas coisas todas, né, para que a bolsa pudesse ser mantida. E assim eu consegui terminar a graduação em Direito. O mestrado é a mesma coisa. A Universidade Católica concedeu uma bolsa de mestrado, e aí eu pude fazer o mestrado lá na Universidade Católica. O doutorado eu já fiz na UNB, e a minha especialização foi na PUC, em São Paulo, Verônica, lá no COGEAI,
e uma parte do curso foi paga pelo escritório onde eu trabalhava, no escritório de advocacia. Depois, eles cortaram o benefício e eu tive que pagar. E é claro que com a ajuda de amigos, dos meus familiares, especialmente da minha mulher, Margarete, que está aí nos ouvindo, na época de faculdade, ela sabe quanto foi difícil, e além do apoio emocional que ela me dava, ela me confortava, e assim eu consegui encarar todas as dificuldades e consegui terminar a faculdade. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu estou certo disso, eu não estaria aqui. Não fossem esses apoios. Eu precisava trabalhar, eu trabalhava numa outra cidade, que é Cubatão, quem é de São Paulo sabe, eu morava em São Vicente e trabalhava em Cubatão, na época que fazia a faculdade, tinha que pegar 2 ônibus, aí trabalhava o dia inteiro, depois ia para a faculdade à noite. Claro que isso cansa muito, né? Então, o meu rendimento não era o mesmo, né, de quem poderia se preparar melhor para a vida acadêmica, né, de faculdade. Mas fui levando. Eu acho que é isso, é aquilo que você falou no começo da sua fala, acho que é um pouco de jogo de cintura, tem esforço, tem tudo aí reunido e vai fazendo da gente pessoas que têm uma consciência e um orgulho muito do que nós passamos, né? Mas eu não carrego mágoas com isso, eu acho que a vida é assim, a gente tem que enfrentar esses desafios, não é fácil, mas o que eu gostaria mesmo, gente, e aí eu falo com a Verônica, eu acho que nesse ponto nossos violões estão afinados juntos. Eu falo com a Verônica. A coisa que mais me dá alegria hoje é entrar numa sala de aula, na graduação, lamentavelmente no mestrado ainda não vejo isso, mas nós vamos ver, mas a coisa que me dá mais alegria é entrar numa sala de graduação e ver estudantes negras e negros. Eu não via isso quando eu estava na faculdade, eu era único, eu e um outro amigo, né? Éramos 2 na sala, numa turma de 300 alunos. E hoje, embora não esteja ainda no nível ideal, os dados aí que a Verônica trouxe mostram, os que a gente estuda no IDDT também comprovam, mas já é algum avanço em razão de políticas públicas que foram sendo realizadas. Então, Caio, eu não acredito em meritocracia em razão desses fatores aí que eu acabei de comentar. E também não acredito que o mercado seja o impulsionador dessas transformações e dessas mudanças. Eu acho que essas mudanças, elas nascem, primeiramente, na academia, e aí por isso que eu sempre falo isso para vocês que são aqui do mestrado, nós não temos o poder político de mudar, a não ser pelo voto, porque, que eu saiba, ninguém aqui é político. Mas nós temos um poder muito grande nas mãos, que é o poder da academia, que é o de convencer, que é o de escrever. Então, essas políticas públicas nascem na academia, a ideia, pelo menos, e depois ela é transferida para o ambiente político. Então, eu não acredito que o mercado seja impulsionador desse tipo de transformação. Eu penso que é muito mais a partir da experiência acadêmica e a transferência dessa experiência para o mundo da política. E aí as coisas começam a mudar, e ainda que devagarzinho, acho que muito lento para o que eu acho que deveria andar, mas alguma coisa está mudando. Então, Caio, te agradeço pela pergunta, como sempre, muito pertinente. E a palavra... Nós temos... Gente, nós já são quase 19 horas. Eu acho que está de bom tamanho aqui a nossa discussão, a nossa conversa, a não ser que alguém queira falar. Maurício, por favor, você queria falar, né? Eu vi aqui a mão. Não, cara, eu queria apertar a palminha ali, mas eu sou meio ceguento, cara, apertei a outra mão ali. Ah, é? Só palminha. Tá. Beleza. Então, olha, meus amigos, minhas amigas, quero novamente agradecer a participação da Verônica Magalhães. Verônica, você já é nossa aqui integrante do IDDT, né? Está convidadíssima para participar do IDDT, já é nossa participante integrante de honra, mesmo que não faça parte formalmente, mas nós estamos muito felizes e honrados com a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns outra vez pela organização do livro, que ficou excelente, está espetacular. E agradeço também a presença de todos vocês. E aí, como eu disse, eu preciso de mais 10, no máximo 15 minutinhos com o pessoal do IDDT
para a gente combinar os próximos passos. Então, mas quem quiser pode ficar, porque o que a gente vai falar não é nada de sigiloso, não, tá? É só combinar a rotina dos trabalhos. Verônica, se você quiser ficar, fique muito à vontade, mas se precisar sair também, nós compreendemos. Agradeço mais uma vez e fique muito à vontade para decidir o que você achar melhor. Um beijo, gente. Beijo no coração de vocês. Vou deixar vocês cuidarem da burocracia aí. Que burocracia. Fica com Deus, viu? Obrigada, adorei. Obrigado, Verônica. Valeu. Obrigado, Tchau. Viu? Tchau. Então, galera, é o seguinte, rapidinho aqui, ó. A ideia, então, nesse semestre, é a gente fazer encontros mensais. Por que fazer encontros mensais? Porque eu acho que dá mais tempo do pessoal se preparar. A Érica já se candidatou, né, para fazer uma pesquisa e expor, né, sobre um tema. Eu acho que a gente pode fazer assim, olha, 2 temas por encontro, tá? Eu acho que está de bom tamanho, porque aí a gente faz uma coisa com mais conteúdo, né, de pesquisa. Então, Érica, você já está escalada aí para o primeiro. Quem quiser se candidatar também para expor com a Érica, aí a gente faz 2 apresentações. Eu estou pensando em fazer o seguinte, vejam se vocês topam aí. Tem uma outra pessoa que eu gostaria de convidar para falar sobre igualdade de gênero, diversidade, para o nosso encontro de abril. E aí a gente faz assim, ela faz uma exposição de uma meia hora, e aí depois a gente segue com a nossa discussão, e aí começamos mais ou menos esse horário, 17 horas, e aí a gente vai até no máximo às 19. O que vocês acham? E aí a gente aproveita mais um encontro no mês de 2 horas no máximo. Beleza? Então tá, era isso. E eu vou passar o calendário para vocês, então vamos fechar assim, sempre a última segunda-feira do mês. Aí, mas eu passo um cronogramazinho com a programação, se essa pessoa aceitar, aí a gente já fecha a palestra dela em abril. Professor Clélcio, deixa eu só aproveitar, já que estamos todos reunidos, não sei se o senhor viu, mas o nosso grupo interinstitucional lá com a Ambra University foi aprovado, né? Houve a assinatura do convênio nessa semana que passou. E aí, mas isso eu deixo... Só estou aproveitando para não ter que ligar depois. Numa dessas, nós poderíamos também fazer um braço do IDDT com o pessoal dos Estados Unidos, que tem, né, a gente sabe, problemas gravíssimos de desigualdade racial, né? Espetacular, Maurício. Já tô dentro, já. Não sei se os demais... Que aqui o nosso grupo é bem democrático, né? Eu só estou aqui como facilitador, mas a galera tem que decidir aí. Está todo mundo de acordo aí do IDDT? A gente tentar colocar o IDDT nessa parceria internacional? Pô, então, nós vamos até tirar... O I vai ser de internacional agora. Pois é, você é muito gentil, Clélcio. Se fosse eu, já ia falar, ó, tá feito aí esse troço, vai todo mundo ter dupla certificação agora. Não, o IDDT é de todo mundo. Aliás, eu só estou propondo isso. Vocês entenderem que dá para fazer um encaminhamento diferente, gente, beleza. Ó, então, eu estou pensando palestrante para falar sobre igualdade de gênero, diversidade, tá? Mas eu fico aberto aí para vocês pensarem em outros convidados, que aí a gente sempre faz assim, uma palestra de meia hora de abertura e depois a gente conversa 1h30. Se vocês tiverem nomes para indicar dentro da temática do grupo, né? Claro, tá? Beleza? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado mesmo, viu? Maurício, obrigado de coração você ter vindo e ter ficado até aí o final. Sei que você está super ocupado, ainda tem o bebê, né? Clélcio, você merece toda a minha consideração, Clélcio. É isso, muito obrigado. Marcela, obrigado por ter vindo, estávamos sentindo também a sua falta. Você já sabe, então, né, os encontros de DDT sempre na última segunda-feira do mês, beleza? Professor, Caio, depois eu tenho uma pessoa para indicar para fazer palestra aqui também, se eu precisar. Hã? Se o senhor depois precisar de uma pessoa de palestra, eu tenho uma professora que entrou há pouco tempo aí na Católica, que é a Kelly Quirino, que ela pode dar uma palavra aqui com a gente também. Então, por favor, Marcela, faça o contato com ela, ou se ela quiser fazer o contato comigo, qual é o tema que ela falaria? Ela é doutora em comunicação, né? E ela fala muito sobre as desigualdades mesmo. Eu acho legal. que a gente conversando com ela, vendo qual era o tema da semana ali, a gente pode pensar para maio. Que ela prefere. Isso. Maio, né? Aí depois eu falo.
Isso, depois a gente se fala, tá bom? Beleza. Cris e Solange, como é que está a dissertação? Vou aproveitar que vocês estão aí, que eu estou vendo vocês, que é para cobrar. Tá tudo bem? Olha o orientador, Professor, olha o orientador desculpa, aí. acho que ainda estamos gravando. A gente podia interromper a gravação. Isso aí. Acho que estamos gravando e não Bem vamos lembrado, cara. É gravada, né?